qui n'a pas de fenêtres ni de portes. Se você não consegue se vencer a si mesmo, então digo para você que você é como uma casa que não tem janela nem porta. Il y a une raison au combat que tu es en train de vivre. Tem uma razão no combate que você vive. C'est ton cœur. É seu coração. Jésus a dit ceci. Jesus diz En Jean 14, verset 30. em João 14, Jésus 30. dit, le chef de ce monde est en train de venir. Jesus disse, Mais il n'a rien à moi. mas ele não tem nada em mim. Le combat de l'extérieur O combate do exterior ne peut pas toucher votre vie s'il n'y a pas à l'intérieur une faiblesse qui donne la force aux éléments qui sont à l'extérieur. não pode tocar em você se não encontrar uma fraqueza em você. Le plus grand combat, c'est parvenir à se vaincre soi-même. O maior dos combates é se vencer si mesmo. Tu sais, tu peux être seul dans ta Sabe, chambre. pode estar só no seu quarto, não tem ninguém. Il n'y a que toi Só é você, et ton téléphone. é seu celular, Aucun voisin. vizinho nenhum. Ton cœur te dit, Seu coração diz, prends le téléphone. prende o celular. C'est ton cœur. É o seu coração. Entre dans ce site-là. Vai naquele Tu site. entres dans ce site. Você entra lá, Écris ceci. Tu écris. escreva tal coisa. Você escreve. Alors on commence à t'envoyer des histoires. Il E n'y a começam aucun a te témoin. enviar coisas, não tem testemunho nenhum. Est-ce que le diable est là? O diabo C'est está toi lá. qui l'as invité. É você que convidou. Tu as vu le diable toucher ton téléphone. Você viu o diabo tocar no seu C'est toi qui celular. as touché ton É téléphone. você mesmo. C'est toi qui l'as ouvert. Você que C'est toi ligou. qui as mis ce que tu cherchais. Você que colocou o que C'est queria. toi. É você. Le combat, c'est d'abord à ce O niveau. combate ainda está neste nível. Quand tu es seul, Quando você está só. est-ce que tu es vainqueur Será que é vencedor ou bien tu es perdant? ou perdedor? Loser. Vencedor. Loser. Tu vê na cara de algumas pessoas ali escrito vencido, vencida. Mais quand il y a un modérateur ou un prédicateur de chaleur qui te dit, il y a l'effet de là d'une part si l'effet n'a pas commencé en toi. Então, quando moderador corajoso diz para você, vamos invocar o fogo. L'ennemi fait tout O fogo não vai sair se pour te você faire não voir que tentar le o fogo. problème c'est en dehors de toi. Ele fará tudo para ver se o problema está fora de você. La plus grande victoire, A maior das c'est vitórias la victoire sur soi-même. é a vitória sobre si mesmo. Alléluia. Quand tu es parvenu à vaincre, Quando você consegue vencer, vous savez, Jésus a dit, le cœur de l'homme est méchant. sabe, Jesus disse, o coração do homem é mau. Le cœur de l'homme. O coração do homem. Comment Judas peut aller embrasser Jésus alors que c'était un signe qu'il avait donné aux ennemis? C'est lui à qui je vais donner les bisous là, c'est lui attrapez-le. Como Mais est-ce que les Judas, bisous, c'est quelque chose de flou? como Judas pôde dar um beijo para Jesus sabendo que é o sinal que deu nos militares para pegar ele? Tous ceux qui te disent gloire à beijo Dieu, faz como uma qui te coisa disent dessa. les cœurs, il n'y a que Dieu qui connaît. Todos que dizem glória a Deus, o coração é só Deus que conhece. Vous savez, il y a certaines personnes, Sabe, tem algumas pessoas, quand cette personne te trahit, quando essa pessoa te trai, tu perds confiance dans le monde entier. Ça você c'est des ennemis. perde a confiança a Tu todo ne mundo. pouvais pas t'imaginer qu'une personne comme celle-là pouvait faire ce qu'elle a fait là. Você não poderia pensar que essa pessoa Maintenant, tu poderia fazer o doutes que de fez. tout le monde. Agora você duvida de todo mundo. Tu ne sais plus croire à l'amour. Não Je sei, connais des não gens sabe comme mais ça. crer no On amor. connaît des gens comme ça. Eu conheço pessoas assim. Elle a été naïve. Foi Un homme qui l'a manipulé homem que manipulou ela. a fait passer la manipulation pour l'amour. Manipulou ela La em nome fille do s'est amor. livrée corps, âme, esprit. A menina se ofereceu corpo, Et après que alma. l'homme l'ait manipulé, Depois ce que qu'il o homem cherchait, il manipulou a eu même au-delà. o que ele queria Tu receber, ne não l'as tem dit mais. plus. Não tem mais Ce qu'il voulait voir, il atração. a déjà vu. O que ele queria ver, já viu. Maintenant, comme les hommes, c'est méchant.
Sabe, os homens são maus, né? Je vous dis la vérité, mes chers sœurs. Les hommes sont méchants. Os homens são maus. Les hommes, Os homens les hommes sont méchants. são muito maus. Il sait qu'il ne va pas t'épouser. Lui-même sait. Que não vai te casar, Il sabe? te donne l'impression comme il est le meilleur de tous les Te hommes. dá a impressão, Escroc! tipo, que é o melhor dos homens. Et après avoir abusé de toi, Et depois de il t'a abusar sucé de tous você, les jus. Tu chupar es o resté suco, comme un fruit qui você n'a ficou plus com uma rien. fruta que não tem mais nada. Si les chrétiens, ils commencent à créer des prophéties, Se les ele é hommes cristão, começa a criar sont profecias. méchants. Ah, os homens, oh, Dieu m'a dit, muito maus. j'ai Deus été disse, consulté. Les hommes, pourquoi vous êtes comme ça? os homens, por que Les são hommes assim? sont Os méchants. homens são maus. Des méchants. Os homens. Il peut être en cravate ou en chemise blanche ou en costume comme je l'ai ici. É por estar Méchants. Les gravata ou camisa cœurs branca, como eu estou aqui. malfaiteurs. Malfeitor. Montumbi. Oh, coração mau. Et méchant. O mal, Mais avec sourire aux lèvres. mas com um sorriso no lábio. Et cette fille qui avait fondé tout l'espoir. Essa menina que colocou toda a sua esperança. Cet homme t'a fait avorter. Esse homem fez a mão dessa Il t'a menina. fait faire des choses. Tu ne sais même plus si tu vas avoir des enfants ou Elle pas. fait- Tu es devenu épars. Ele fez de você C'est alors que lui coisas décide de te balancer. que nem sabe se vai ter mais filhos. Você ficou caracasa. Ele nega de casar. Não. Oh, os homens. Muito mal. Et une telle femme Eu matar uma mulher qui sort d'une telle déception. que sai de uma tal decepção. Abonnez-vous sur mon vidéo. Ah, nunca vai Au fait, ter. solo, mais tu sais, moi je suis différent Você d'elle. pode dizer coisas, sabe? Oh, eu Est-ce sou que tu diferente. sais la personne qui était là avant toi? Ela vai dizer, sabe quem estava telle antes de femme você? Tal mulher Deviennent plus méchantes que les hommes. torna mais mal do que os homens. Elle ne peut plus aimer. Ela não pode Elle mais va amar. seulement commencer à trafiquer à Elle la va bouche, tu commencer à perds la tête et puis tu trafiquer. vas. Quitte la. Tu es en train de payer Você des vai dettes se que tu n'as pas embriagar, contractées. ela vai dizer, vai embora. Le monde est méchant. O mundo é Il y a mal. des femmes comme ça. Tem mulheres assim, né? Je vais vous dire une chose. Vou dizer uma coisa. La vengeance d'une femme A vingança de uma est mulher 7 fois plus grave que la vengeance é d'un 7 Si vezes une mais do que femme uma vingança de se um homem. décide de faire payer à un homme Se uma mulher quer pagar um homem, você vai pagar cash, pesado e les caro. femmes sont méchantes. Mulheres, muito mal. Les femmes, Mulheres, oh là là, les femmes n'ont pas de cœur. mulheres não tem Si coração. une femme t'a déjà vomi, Se uma mulher já te vomitou, tu en verras de toutes les couleurs. você verá de toda a cor. Les femmes. Mulheres, D'ailleurs, sur 100, les femmes qui sont ici là, il n'y a que 3% qui pardonnent. Beaucoup. ainda com essas mulheres que estão aqui, só tem 3%. 97%. Elles font seulement semblant. Les jours où tu vas commettre une erreur semblable à celle-là, No dia que vai cometer um erro, parente, aquele que cometeu, tu te souviens, ela vai ser quand nous frente. étions là-bas et nous l'aînés, Você se lembra? tu avais fait un peu comme Nós estávamos na água grande. Je t'avais pardonné. Eu te perdoei. Je te pardonne, Jesus. Eu te perdoo ainda. Eu te Est-ce perdoo. que quelqu'un qui m'a pardonné peut me rappeler une histoire qui s'était passée quelque part? Será que alguém que me perdoou pode me lembrar um pecado que foi cometido no lugar? Le monde est méchant. O mundo La é victoire, a vitória, c'est d'abord primeiramente, en toi. em si. Dominer l'absence de pardon. Domine a ausência de Vous perdão. savez qu'une personne qui ne pardonne pas ne peut pas vaincre les sorciers. Est-ce que vous Sabe savez que ça? alguém que não perdoa não pode vencer bruxos, sabia? La sorcellerie travaille avec la haine. A bruxaria trabalha Et com toi, tu as la ódio. haine au-dedans de toi. Quando tem um ódio em si, Vous êtes des associés. você é sócio do diabo, Associés. da bruxaria. Sócia. J'ai déjà vu à l'église quelqu'un qui ne peut même pas dire bonjour à quelqu'un. Alguém que não pode cumprimentar outra pessoa. Feu, 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 feu. Fogo, fogo. Que le feu commence en toi. Que o fogo comece em si. Oui, ok. Entendemos? Mas Le feu en toi. o fogo em si, Pour détruire la haine, para destruir o ódio, détruire la vengeance. destruir a vingança. Frères
frères et sœurs, Irmãos e irmãs, vous êtes là, vous êtes partis. estão lá ou foram embora? Quelqu'un devient chrétien Alguém torna cristão seulement à partir du jour où il peut pardonner sans faire payer. só a partir do dia que pode Perdoar sem Pardonner, vous avez c'est quoi là? perdoar sem Pardonner sans faire payer. perdoar sem fazer pagar. Tout le monde peut pardonner. Todo mundo pode perdoar. Je pardonne. Eu perdoo. Il faut qu'il paye. Mas Quand quelque chose de pas bien arrive à cette personne-là, dans ton cœur, tu es content. quando uma Mais coisa dehors, tu peux dire, ruim acontece Dieu a a essa trouvé pessoa, Dieu de vengeance sans Joseph. você é contente e diz, Deus de vingança já Les agiu. hommes sont comme ça. Muitas pessoas são assim. Pardonner gratuitement. Perdoa gratuitamente. Pardonner sans faire payer. Perdoa sem fazer pagar. Pardonner Perdoa sans faire payer. sem fazer pagar. Il y a des théories qui ont été développées dans certaines églises pour encourager la haine, la vengeance, tout ça. On dit oui, ma soeur, mais ça n'a pas été écrit. Il y a des individus qui ont développé des théories. Tem ideologias que foram desenvolvidas em algumas igrejas, como que dizem perdoar, não esquecer. Et certains ont emprunté les déclarations des musiciens du monde. Et vraiment, tout ça. Et puis, toi, tu prends cette théorie-là, chrétien, tu penses, papa, et nous avons on bosse pour dire ça pour s'arrêter, papa, oui, na limite, ça m'aide, papa. Você pegou, você pegou até a teoria do músico do mundo que diz, perdoa, não esquecer. E você considera isso como você dizer que não, La Bible passe la barre très haut. a Bíblia passa Écoute uma barra alta. ce que la Bible enseigne. Escuta o que a Bíblia ensina, perdoar, Comme moi je vous ai parlé. como eu vos perdoei. Ça c'est Dieu. Isso é Deus. Comme il t'a pardonné, Como te perdoou, tu dois prendre aussi à pardonner. você tem que aprender a perdoar como Deus. Alléluia. Amém. En toutes ces choses, nous sommes plus qu'un cœur. Nessas coisas todas somos mais do que vencedor. Maintenant, je pose une question. Agora faço a pergunta: Comment peut-on vaincre son cœur? Qui a une formule? como podemos vencer os nossos corações? Un cœur méchant, Coração mau, un cœur impudique et coração adultère, empírico e adultério, un cœur rouge. coração vermelho. J'avais aimé une confession d'un frère qui était voleur. Eu amei a confissão de um irmão que era ladrão. Un frère, Un un irmão. voleur, ça existe. Un irmão Un frère, ladrão. un candidat frère. Isso existe. Irmão que ele roubava. Et puis, il a commencé à voler aussi dans l'église. Ele começou a roubar na igreja também. Vous savez qu'un frère va déjà voler la Bible. Est-ce qu'on peut voler la Bible? Será que irmão já me roubou uma Lui, Bíblia? il vole même des Bibles. Ele rouba até Bíblias. Un jour, il est venu se confesser Dia veio confessar, quand Dieu lui avait donné la victoire. quando Deus deu a vitória nele, Nous étions pendant la nuit dans l'intercession. estávamos na noite de uma Tout le intercessão. monde dormait. Todo mundo estava Il y dormindo. a un frère qui avait un peu de moyens dans l'église. Tem irmão que tinha a possibilidade na Il igreja. avait son porte-monnaie. Ele tinha a sua carteira. Le porte-monnaie était tombé. A carteira caiu, Le frère voleur, o Satan ladrão, l'a levé. e o Satanás acordou ele. Voilà les gars, Está dormindo, está dormindo. Levanta, levanta. Olha a carteira. tu connais l'homme, Mas esse homem, il a l'argent. ele tem dinheiro. Ses porte-monnaie a des histoires. Essa carteira tem coisas. Il ne saura même pas. Não sabe, raras. Vous êtes nombreux à l'église. Ainda estão muito na Qui igreja. va penser que c'est toi? Quem vai pensar que é você? Regarde, le diable commence à te faire voir. Celui-là dort.
il donne même à un voisin qui commence à ronfler. Tu vois même pas lui commence à ronfler. Fait, Tout le monde s'arrête. Vas-y. Ce que j'ai aimé l'homme-là, ce jour-là, c'est qu'il m'avait dit. Il dit papa, quand mon cœur a été comme ça, je me suis levé. Je dis à mon cœur, mon cœur, sors, va prendre le porte-monnaie. Moi, je ne vois pas. Toi, sors. Et puis il a commencé à parler à haute voix. Ceux qui dormaient, sors. Quand vous bébé, sors. Va prendre le porte-monnaie d'autres. Moi, je ne parle pas. Sors. Le frère s'est levé, frère. Les gens ne se disaient pas, est-ce que c'était là de la folie? Et puis il a dit papa. Toutes les histoires c'est moi qui volais. Les histoires là, c'est moi qui volais. Mais en tout cas, j'ai dit je vole plus. Mon cœur n'est pas sérieux. Mon cœur me dit toujours, regarde le frère, regarde son porte-monnaie. Mon cœur me disait toujours, prends. C'est parce que j'ai commencé à dire mon cœur, moi je ne parle pas. Il citait autrefois, tout le monde s'est levé. Cœur, sors. Moi je parle aujourd'hui, je ne parle pas. Toi-même sors. J'avais beaucoup, et l'église, tout le monde dit, les gens ne comprenaient pas. Amen. Est-ce que toi tu peux dire des choses à ton téléphone? Tu dis à ton mon cœur, sors toi-même. Prends le téléphone. Allez, va voir un site pornographique. Moi, je n'ai pas de cette histoire. Pourquoi tu me pousses à toi? Sors toi-même. Moi, je ne touche pas au téléphone. Toi, sors et fais des affaires. Tu peux dire des choses. Tu es tellement faible. Juste après des demandes du cœur. C'est pas sérieux. Comment peut-on vaincre son cœur? Est-ce que la formule du frère ici, ça peut aller? Tu es en train de marcher? Ton cœur te dit, regarde ce bel homme. C'est une femme d'autrui. Você é uma mulher alheia. Est-ce que tu peux dire à ton cœur? Você pode dizer ao seu coração. Vai. Moi je regarde l'autre. Toi parce que tu aimes regarder, regarde. Moi je ne regarde pas. Eu não vou olhar. Est-ce que toi tu peux dire des belles choses? Será que você pode dizer coisas dessas ao seu coração? Seu coração é irmão. O seu coração é irmão. S'il n'y a pas de victoire à ce niveau, se não tem vitória nesse nível, tu ne l'emporteras aucune. Não terá nenhuma vitória. C'est pas les familles de l'autre frère là, ça avait marché chez lui, est-ce que c'était bonne famille ça? Essa fórmula andou com ele, será que cela peut marcher si seulement tu déclares autrefois. Isso pode dar certo só se você declarar a sua voz. Il est venu pour prendre la télévision, pas de dormir. Il a travaillé 2 jours avec mon détail, ma botte. Você trabalhou 2 dias com uma vez. Et il dort. Ele está dormindo. Elle est venu pour voler. Ele veio para roubar. Il prend Pega la télévision. A televisão. Quand il veut sortir, quando quer sair, toi tu ouvres les yeux. Você abre os olhos. C'est un gaillard là. É gigante. Si tu commences à me dire, laisse-la faire. Se você começar a dizer, deixa a televisão. Ne prends pas. Não leva. Il laissera ou il emportera. Aí ele vai levar ou deixar. Mais dès que tu cries, oh ladrão! Même s'il a 2 mètres, mesmo se ele é a altura de 2 metros, vai deixar a televisão. Qu'est-ce qu'il faut faire pour venir? O que tem de fazer para vencer o coração? Écoutez, j'ai fini par là. Escuta, vou acabar aqui. Je vais avancer après. Vou avançar depois. Mais j'aimerais finir par ici. Gostaria de acabar aqui. Beaucoup de personnes Muitas pessoas ont toujours commis des erreurs de leur prière. Sempre cometem erros. Je donne un exemple. Dou um exemplo. Est-ce qu'il est biblique de prier pour dire Seigneur, purifie mon cœur? Será que é bíblico orar dizendo a Deus purifica o meu coração? Será que é bíblico? S'il y a déjà aussi prié comme
ça. Você já orou dessa forma? Seigneur, purifie mon Senhor, cœur. purifica o meu coração. Cette prière-là n'est pas biblique. Essa oração não é bíblica. La prière-là, Aquela que Dieu a oração toujours faite, que sempre faz. ce n'est pas biblique. Não é bíblica. Dieu Deus ne peut jamais purifier un cœur. não pode purificar um Tout ce coração. que Dieu sait faire, Deus c'est de fazer changer un cœur. é mudar o coração. Enlever ce cœur-là Tirar aquele coração et te donner l'autre cœur. é te dar um outro coração. Ton cœur à toi là Seu coração ne mérite que la destruction. só merece a destruição. Il ne changera jamais. Não mudará nunca. Même après des prières de 120 jours, Mesmo depois de oração de 120 anos. le cœur de l'homme est méchant. A Bíblia diz que o coração do homem é tortuoso. Ce qu'on purifie, c'est la conscience. Ce n'est pas le cœur. O que pode se purificar é C'est a la consciência. conscience. É a consciência. C'est la conscience qui doit être É a purifiée. consciência que tem que ser Mais le purificada. cœur doit être changé. Mas o coração tem que trocar-se. Et ce qui est bon, Dieu a donné une promesse précise. Deus deu uma promessa Dieu precisa. s'engage. Deus se Il engaja. promet Ele promete à quiconque le veut a qualquer um que quer un nouveau cœur. coração Si tu le novo. veux, Se quiser, Dieu peut te donner un nouveau cœur. Deus pode te dar um novo coração. Dieu ne donne un nouveau cœur Deus dá um novo coração qu'à des individus qui peuvent croire que leur cœur ne peut pas changer. Mais toi, beaucoup tombent dans un piège, ils pensent toujours que s'ils abandonnent ceci ou s'ils abandonnent cela, les choses vont s'arranger. Ton cœur est complètement corrompu, il est bon pour la destruction. Rien ne peut changer en toi. Dieu doit te donner notre cœur. Deus precisa te dar um outro coração. Então você tem que reconhecer que não pode com o seu coração. Ils n'ont rien compris. Não compreenderam? Combien de personnes ici ont déjà jeûné, prié pour bâtir quelque chose au bâti? Le Então, problème est que quantas tu ne pessoas comprends pas já ce que tu jejuaram, dois faire. oraram para deixar a implicidade? Le mensonge sort d'un cœur pourri. A mentira sai de um coração podre. Aussi longtemps que ce cœur-là est là, Enquanto esse coração vai estar lá, le mensonge va faire des tours et il retournera. a mentira vai ir, mas vai voltar. L'impudicité, A la impureza, prostitution, a tu prostituição. peux pleurer Você et pode demander au chorar. Seigneur, Dizer, Senhor, Seigneur, Senhor, pardonne-moi. perdoe. Ce n'est pas suffisant. não basta. Il faut une opération. É preciso uma operação. C'est la solution. É a solução. Le cœur O coração que Dieu va te donner, que Deus vai te dar c'est le cœur de Jésus. é o coração de Dès Jesus. que tu as le cœur de Jésus, Basta ter o coração de Jesus, tu commenceras à faire les affaires de Jésus. vai começar a fazer coisas de Jesus. Tu n'as pas besoin Não necessitas seulement que Dieu te pardonne. Vous savez, só que Deus perdoa. quand nous confessons nos péchés, Quando confessamos nossos pecados, pour quelqu'un qui n'a pas encore rencontré Dieu, para quem não quand tu encontrou de confesses Deus, tes péchés, tu regrettes. está a confessar seus pecados a lamentar, Okolemisi yango kaka po elongwa. você amoleceu só para sair, Mais l'affaire n'est pas finie. mas o fazer não acabou. Les péchés que tu commets tous les jours, O pecado que comete todos os ce dias ne sont que des fruits. são Mais ton frutos, cœur, mas o seu c'est la coração racine. é a raiz. Aussi longtemps que la racine sera là, A raiz estará no lugar, dans certaines circonstances, não nas circunstâncias, comment la capacité qui nous a. vai ver que vai se Parce que le constituir. problème, Porque o et problema quand on enlève un fruit é que quando tinha et qu'on laisse fruto, en vie une racine, deixa na vida uma après raiz, un temps, depois de um tempo, le problème reprend. o problema vai voltar. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Será que La compreender première étape. a primeira La etapa? première victoire, A primeira c'est la vitória victoire sur son cœur. é a vitória La sobre o seu victoire sur coração, sa nature. sobre a sua natureza. Cette victoire-là, Essa vitória c'est un don de Dieu. é o dom de Deus. Comment Como Dieu Deus doit vê, te donner un autre cœur? Deus vai te Si dar tu um n'as novo pas reçu coração. ce cœur-là, Se não recebeu aquele coração, il n'y a pas de possibilité
não tem possibilidade. Como temos pessoas que ficam à toa e confessam todo o à tarde, papai, eu caí de novo. Il soulage ta conscience. Ele Vers les 11 heures, là, il fait son histoire. às 11 comenta a mesma coisa. Je suis quel pécheur. Eu sou pecador. Il y a un problème. Tem problema. Tu ne connais pas la vérité. Você não conhece a verdade. Les jours où tu connaîtras la O vérité. dia que conhecer a Et verdade, ce qu'il te faut, o que te precisa c'est notre cœur. é o outro coração. Tu souffriras toute la vie. Você vai sofrer a vida toda. Quelqu'un qui dit Seigneur, Alguém que diz, Senhor, dans la patience, por que eu não tenho la paciência? patience. Preciso da paciência. La patience n'est pas quelque chose qui est là, dans un sachet, quand tu demandes Dieu, prends la patience, il t'envoie. Non, A paciência tu não é as uma coisa besoin que está d'un numa cœur coxa. patient. Quando Dès você que vient necessita, votre cœur, ce cœur-là produira la patience. você Il necessita faut dans ce um niveau-là. coração que possui a paciência. Oh, Deus meu, estão me ouvindo ou não? Est-ce que vous me comprenez? Será que me compreende? Ce qu'il te faut, O que necessita para você c'était notre cœur. é outro coração. Et ce cœur, E este coração c'est une promesse que Dieu a faite. é uma promessa que Deus Je fez. vais vous donner Vou vos dar un autre cœur. outro coração. Pega a Bíblia, Nous lisons et puis on finit. vamos ler e acabar. Pega a Bíblia. Ézéchiel, Ezequiel, vous êtes là? estão aí? Chapitre 36. Ezequiel 36. Ézéchiel 36. Qui est arrivé? Amém. Ézéchiel 36, Ezequiel 36. versets 22 à 31. 22 Nous n'allons pas tout lire. 31. Je vais lire les versets. Vous écrivez, vous allez lire à la maison. Versets 25 Verso 25. et 26. Je répandrai sur vous une eau pure Derramarei sobre você o et vous puro serez purifiés. e serão purificados. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Retenez ce verset ici. Decorre esse verso aí. Quand tu iras chez Dieu pour prier, Quando vai souviens-toi de ces versets. C'est Dieu qui a promis. se Je lembra la desse sais verso. É Deus que diz. Dieu a promis. Il va enlever Deus prometeu tirar ce cœur-là qui convoite les hommes de Dieu, les aquele femmes de coração que Dieu. Ce cobiça cœur-là est os homens. satisfait. Esse coração que não tem satisfação, Tu dois chercher pour que Dieu l'enlève. você tem que procurar Deus tirar. Quand Dieu fait une promesse, Quando Deus faz uma promessa, il a le pouvoir de l'accomplir. Ele tem poder de cumprir. Ce que Dieu dit, O que Deus diz, il le fera. Ele fará. À partir d'aujourd'hui, A partir deste momento, je te donne un seul sujet de prière. dou-te só sujeito de oração. Senhor, Donne-moi un nouveau cœur. dê-me novo coração. Je suis fatigué de ce cœur. Estou cansado com esse Je coração. confesse tous les jours, Confesso todos os mais je ne dias, parviens pas à changer. mas não consigo mudar. Il n'y a que toi qui peux me É changer. só você que pode me Donne-moi un mudar. autre cœur. Dê-me outro coração. Incline ta tête. Inclina sua cabeça e ora. Au plus profond de moi, j'ai soif de ta présence.
necessita, vous avez besoin você necessita do novo coração. le cœur là Aquele coração que toi tu as que você possui ne pourra jamais changer, nunca vai mudar. ne peut pas devenir bon. Não pode tornar bom. Il te faut un autre É cœur. preciso um outro Et coração. c'est Dieu qui a promis cela. É Deus que prometeu. C'est le moment des offrandes É maintenant. tempo de oferta agora. Les paniers qui sont au fond, c'est pour les offrandes. Au milieu, si c'est pour la Bible. Nous allons nous approcher selon, on va nous conduire par les amis des protocoles. O centro do prêmio para o dízimo, oferta, centro